Abacuque. Tenho certeza que essa semana você deve ter meditado em Sofonias, Amós, Naum, Joel, são livros assim bem populares, Miqueias, né? Então ele está aí. Logo depois de Naum, você acha o Abacuque. Nós começamos uma série de exposições bíblicas que eu dei o nome de Pequenos Profetas, Grandes Mensagens. Nós vamos tentar passear pelos profetas menores ao longo dos tempos. Não dá para a gente pegar um atrás do outro, não é essa a ideia. Mas de tempo em tempo nós vamos voltar para essa série, sempre com um foco na mensagem de um desses pequenos profetas. Eles são pequenos não porque são menos importantes, mas porque produziram menor conteúdo. A gente tem os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías. Se você pegar a quantidade de material que esses profetas produziram e comparar, por exemplo, com Naum cabe em praticamente 2 páginas da sua Bíblia. São menos conteúdo de material, mas não quer dizer que foi menos importante. Então a gente começou com Abacuque. Abacuque traz para a gente uma mensagem muito atual. Abacuque fala sobre o justo vivendo pela fé. Abacuque dialoga com Deus sobre a incompreensão do sofrimento. Por que as coisas estão como estão? Por que as coisas são como são? Por que o justo sofre? Por que o ímpio aparentemente não é punido? Abacuque lida com o que nós lidamos dia a dia ao observar a sociedade ao nosso redor. Abacuque lida com essa sensação que muitas vezes há no nosso coração e que a gente não entende por que acontece. Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos essa história. Nós estávamos na missão, sem carro, Juliana a pé, e para sair da base tem uma subida. Para chegar ela é uma descida, mas para sair ela é uma subida. E nós estamos subindo, eu liderando uma equipe de prática, subindo, a Juliana na minha frente, eu na frente, a Juliana atrás, a equipe, a gente numa filinha indiana, indo. E de repente eu só escuto um zunido, só deu tempo de eu dar um passo para trás, dar um tapa na Juliana, joguei ela para dentro da capoeira, para dentro do mato, e gritar com a equipe, corre! E cada um pular para um lado, passa um cara com uma moto toda zoada, toda apagada. Acho que o cara devia já estar também alcoolizado, porque ele não nos viu. A Juliana levantou cuspindo folha, que logo depois virou fogo, porque ela ficou brava, vestido novo, rasgou quase que o único de ver Deus, né, vestidinho de ver Deus da gente, que você sabe que às vezes você tem uma fase da vida que você só tem uma roupinha de ver Deus, e aquela mesmo, você só usa ela naquela ocasião, né, e você dá glória a Deus quando chega uma doação, alguém morre, umas coisas assim, né, que você fala, bom, era mais ou menos o mesmo número de defunto, então, né, amor, mas isso era mais para homem, né, mulher normalmente não acontece isso. Deixa eu arrumar aqui, senão eu apanho em casa. Mas qual é a primeira sensação do meu coração? Senhor, eu estou aqui fazendo a sua obra, pagando um preço, minha mulher grávida subindo esse negócio aqui, a gente está indo para o culto, louvar, adorar o Senhor, e esse filisteu incircunciso, vindo da gandaia, ele quase mata a gente. O pior, Senhor, não dá para o Senhor dar só um resvalo na roda de trás dele? Não precisa matar, só aquela escorregada que arranca a pele e fica saindo aguinha, sabe? Você conhece essa? Essa é pior do que quebrar alguma coisa, que ela fica dias ali. E eu sou mau, gente, eu sei que eu sou mau. Eu sei que você nunca teve um pensamento desse. Eu sei que você nunca desejou que o ímpio, aparentemente ímpio, que está indo melhor que você, sofresse. Abacuque dialoga com isso. Abacuque, nós vimos na semana passada, ele vai dizer, Senhor, tem violência, tem iniquidade, tem opressão, tem destruição, está tudo acontecendo, Senhor, a justiça é torcida, ou seja, o justo leva a sua causa para a justiça, mas se o justo, o iníquo ou o ímpio tem mais dinheiro que o justo, a justiça dá a causa para o ofensor. Está tudo errado, Senhor. Então, você consegue ver que Abacuque é um livro atual. Abacuque é um livro que poderia ser escrito nos dias de hoje. A sensação da impunidade. E esse é o clamor do Abacuque nos 4 primeiros capítulos, 4 primeiros versículos que nós lemos
no domingo passado. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? No domingo passado nós também falamos sobre esse levantar-se de Abacuque, colocar-se em disposição e dizer assim: eu vou interceder por onde eu estou. Eu vou ser a resposta da minha oração. Eu vou me compadecer das situações. Eu não vou só passar pela coisa e ver. Abacuque teve que tomar uma postura. Então nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Abacuque está profetizando de Judá. Você vai lembrar que Israel eram 12 tribos, elas se separam, 10 vão para o norte, para a tribo de Israel, 2 ficam no sul, a tribo de Judá. Então Abacuque está profetizando em Judá e está profetizando para Judá. Provavelmente Abacuque, ele é contemporâneo de Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. Então a primeira leva de gente que foi para o cativeiro babilônico já tinha acontecido em Israel e Judá não tinha aprendido a lição ainda. Poderia ter visto, poderia ter se arrependido, mas ele não aprendeu a lição com tudo isso. Então Abacuque está profetizando para esse povo. Diferente dos outros profetas, os outros profetas eles falavam de Deus para o povo. Abacuque toma uma postura diferente, ele fala do povo para Deus. Ele fala: Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor está fazendo alguma coisa que a gente não está entendendo. Você vai achar em 56 versículos, 56 sentenças, 17 perguntas. Se você pegar uma caneta, voltar em casa, um lapisinho de cor, e marcar todos os pontos de interrogação e contar, você vai ver, são 17 ou 16, em 56 sentenças. Abacuque é um livro que vem com 3 capítulos. Os 2 primeiros capítulos são perguntas e inquirições que ele está fazendo a Deus, é um diálogo dele com Deus. E o 3º capítulo é um hino que ele então entoa ao Senhor. Desse hino dá-se a entender que ele era um profeta levita. Talvez Abacuque era levita por causa da forma de escrita dele, porque ele escreveu para o mestre de canto. Então tem toda essa identidade do profeta. E o nome dele significa abraço. Então quando acabar o culto, você dá um Abacuque na pessoa que está do seu lado, você dá um abraço a quem está do seu lado. Lutero diz que Abacuque viu a podridão do seu povo, e ele abraça o seu povo, e ele vai clamar pelo seu povo, ele vai a Deus clamar pelo seu povo, para o seu povo, e trazer a sentença pesada de Deus para o povo. Então é um livro extremamente atual. E nessa noite nós vamos falar do versículo 5 até ao capítulo 2, versículo 1. Essa é a perícope que nós vamos trabalhar, esse é o trecho de texto que nós vamos trabalhar, tá? Porque é a resposta de Deus e uma contra-resposta de Abacuque. Abacuque então pergunta, Deus responde, Abacuque dá a tréplica, e ela termina ali no 2, versículo 1. Então, abra sua Bíblia e vamos ler comigo. O tema de hoje à noite é uma resposta conflitante. Sobre isso que nós vamos falar. Quando a resposta põe mais a gente em conflito do que as perguntas que a gente tinha. Abacuque, versículo 5 do capítulo 1, diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de toda a fortaleza, porque amontoando terra as tomam. Então eles passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus.
E agora a resposta de Abacuque: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puros de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajuntam na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tua palavra foi lida e a Tua palavra que transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a compreender. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o Senhor nessas palavras, naquilo que o Senhor vai trazer para a gente hoje. Conforta, consola, confronta o nosso coração e, Deus, e produz aquilo que o Senhor deseja em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abacuque fez as perguntas: até quando, Senhor? O Senhor vai ver o ímpio prosperando e não vai fazer nada? Até quando vai parecer injusto a situação? E Deus então vai responder o Abacuque. Eu lembro que tinha uma frase no quartel que a gente falava que não há nada tão ruim que não possa piorar. Você já viu essa frase? Tem uma outra que diz assim: a barata sempre pode voar. Né? Ah, que ruim, eu vi uma barata, aí ela voa. E quando a barata voa, eu já vi muito homem voando junto, né? Às vezes, irmãos, a resposta, ela é muito pior do que o silêncio. Às vezes a gente fica buscando de Deus uma resposta, mas aí Ele responde e você fala assim: nossa Senhor, estava tão bom com o Senhor quieto. Já aconteceu isso com você? Você parece que você não está ouvindo a voz de Deus, mas aí Deus começa a responder. Só que Deus responde aquilo que você não quer ouvir. O professor, pastor Luiz Saião, ele disse que nós estamos numa crise, numa época da analgesia. Nós queremos que Deus nos dê sempre analgésicos e não a realidade. Nós queremos que Deus nos dê uma resposta que seja macia, fácil de deglutir, boa, que alegre o nosso coração. E é interessante que a resposta parece que começa assim, porque Deus vai falando para eles assim, olha no versículo 5, vede entre as nações. Então, olhe ao seu redor. Ele vai falar, vede, olhai, daí ele fala, maravilhai-vos e desvanecei, porque o que eu vou fazer nos seus dias é uma obra tal que vocês não vão crer quando vos for contado. Tudo parece que Deus vai dar uma mega resposta de acordo com o que eles querem. É quase que Deus prepara ali o ambiente, prepara o coração, ganha a atenção deles e diz assim, olha ao redor, olha o que está acontecendo do lado de vocês, olha o que vocês vão ouvir agora, é algo que não passaria na sua cabeça se alguém contasse isso para vocês. O que a gente tem que ter em mente pensando nessa primeira resposta? É como um judeu da época se via e pensava. Eles eram o povo da aliança. Eles eram a menina dos olhos do Senhor. Eles se julgavam mais especiais do que todos. Eles se julgavam preferidos por Deus. Deus os preferiria entre as nações. Deus os privilegiaria entre as nações. Essa era a mentalidade deles. Então era inconcebível, eles não creriam porque seria inconcebível
a natureza da resposta que Deus começa a dar para eles. Era inconcebível para um judeu dessa época imaginar que Deus usaria uma outra nação, ou os gentios, para infringir uma pena a eles. Você tem uma ideia desse versículo? Paulo usa esse versículo em Atos 13, 41, quando ele está dizendo que o Senhor escolheu os gentios para ser povo dele. Ele cita Abacuque dizendo: a obra que o Senhor está fazendo agora é uma obra que vocês não creriam se lhes fosse contado há um tempo atrás. E ele começa a dizer que os gentios agora são povo de Deus, são povo do Senhor, fazem parte do Israel de Deus. Então ele começa a dizer: vocês não vão acreditar, vocês têm uma ideia, vocês acham que vocês são os privilegiados, então eu vou dizer para vocês, e olha, anota, porque vocês não vão acreditar no que vem por aí. Também a gente precisa pensar em como um judeu daquela época pensava em justiça, pensava em julgamento, pensava nessa situação. Eles entendiam a ideia da justiça retributiva de Deus. Se você pegar a sua Bíblia, abrir ela em casa, em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver as bênçãos da obediência. Se você fizer isso, fizer isso, fizer isso, fizer isso, então a gente vai bem, a gente vai comer o melhor dessa terra, vai ter casa, vai ter isso, vai ter aquilo. Porém, se você desobedecer, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Então a ideia dos judeus, essa ideia da justiça retributiva é, por serem um povo escolhido de Deus, eles tinham um favor especial de Deus. Deus iria julgá-los, mas não com tanta severidade quanto julgaria o ímpio, o que não era povo de Deus. E essa ideia da justiça retributiva, ela está muito nos nossos dias hoje. Você consegue ver isso? Se você andar certinho, Deus vai te abençoar. O cara começa a passar uma necessidade, a passar uma dificuldade, a primeira coisa que o crente pensa é o seguinte: tem alguma coisa errada, o jeito tem pecado, tem algum, debaixo desse angu tem algum caroço, né? Porque a gente tem essa ideia. Só que tem um problema na justiça retributiva, é que às vezes o justo sofre sem ter cometido nenhum mal. Você lembra do livro de Jó? Você lembra do diálogo de Deus com o cramunhão? Ele fala: viu Jó? Ele é justo, ele é íntegro, ele é fiel, ele é um menino bom, torce para o Atlético Mineiro, Batista Nacional. Hã? Você viu Jó? Aí o diabo fala o que para Deus? Ele só é assim porque você dá tudo para ele. E aí Deus autoriza que ele seja afligido. Acho que é Calvino que diz que, baseado em Jó, ele diz que o Satanás é um cachorro preso na coleira de Deus. De vez em quando ele escapa, mas volta e meia ele é puxado. Então essa concepção é complicada para nós, porque ela vai de encontro também a algumas crenças que nós fomos construindo. Então ele diz isso: vocês não creem, eu vou fazer algo entre vocês. E aí ele começa a descrever o que ele vai fazer. Tem gente que não lê página policial porque se impressiona, então você não pode ler o que vem daqui em diante. Ele diz para Abacuque assim: eu vou trazer os caldeus. Presta atenção nessa frase, eu suscito os caldeus. Eu estou provocando o que vai acontecer. Eu vou trazer um povo de fora, um povo de longe, e eles estão vindo. Eles vão vir. Olha o que ele vai dizer aqui para a gente. Ele vai dizer que os caldeus, eles são amargos e impetuosos. É uma nação arrogante, uma nação impiedosa. Eles não reconhecem a ninguém, eles não se importam com ninguém. Para conquistar o objetivo deles, eles não se importam de matar, de passar por cima de ninguém. E eu quero te abrir um parênteses aqui: cuidado, que tem muito caldeu na nossa vida, que para conseguir o que quer passa por cima de qualquer um. E o pior é que tem muito caldeu sentado em bancos de igreja. Fecha parênteses, né? Então essa era a natureza do inimigo, ou do juízo que viria sobre eles. Nação amarga, nação impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas.
Olha só, ele fala assim, eles são pavorosos e terríveis. Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, eles não andam por regras de ninguém. Eles são o seu prumo. Eles fazem o que eles querem, quando eles querem, da forma que querem. Eles são bárbaros. Se eles acham que vão matar, eles vão matar. Eles matam. A vida humana não tem valor. A vida humana não tem sequer importância para esses homens. Ele começa a trazer para eles uma figura, uma imagem de quem estava vindo. E depois ele dá um choque de realidade em Abacuque. Olha o versículo 8 e o versículo do 8 ao 10. Ele vai dizer assim: os cavalos deles são mais ligeiros do que os leopardos. Então pensa bem, o leopardo não é o animal mais veloz dos felinos, mas ele é mortal no seu ataque. Quando você vê a semana no Discovery, procura lá, Semana do Leopardo. Quando você vê a Semana dos Felinos, você vai ver que pouquíssimas presas escapam quando o leopardo dispara atrás dela e resolve abatê-la. Então eles têm os cavalos deles, são agressivos. Os seus cavaleiros ou os seus cavalos são ferozes como o lobo da tarde. Essa era uma imagem conhecida para eles. Era o momento onde a alcateia saía para caçar. Era o momento de a fome dos lobos estava no pico. Eles eram estratégicos, eles cercavam. Você já viu também a Semana dos Lobos do Discovery, eu te aconselho a ver também, você vai aprender. Eles são sanguinários, eles têm alvo, eles têm objetivo. Ele vai dizer que esses eram os cavalos dele. Eles estavam famintos, cerco, um ataque coordenado, um ataque mortal. Se você já viu um lobo atacar, você vai entender o que eu estou te dizendo. Se você já viu na televisão, espero que ninguém aqui tenha sobrevivido a um ataque de lobo, ou espero que tenha sobrevivido, né? Se você está aqui e não sobreviveu, ficou ruim, né? Aí ele fala que os seus cavaleiros se espalham por toda parte, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a caçar ou a devorar. Essa palavra águia aqui também, no original, ela pode significar abutre. E aqui nós temos duas imagens. A primeira é a certeira, é a águia certeira, que vê à distância aquela sua presa e vai dar o bote e é bem sucedida. Ou o abutre, que vai para a carne beneficina, não espera nem morrer, ele está ali já comendo as entranhas. Então esse é um choque de realidade. Ele está dizendo que quem está vindo é veloz, é feroz e é certeiro. Então, a chance de escapar é pouca. Depois ele continua dizendo, eles vêm como se fossem um vento oriental. E eles vêm para fazer violência. O vento oriental, gente, era aquele vento que soprava do deserto para a cidade. Ele trazia tempestade de areia. Normalmente trazia destruição, acabava com o pouco da plantação que tinha, acabava com água, com poço. Ele causava transtorno, causava destruição. Se você lembrar de 91, eu não lembro, eu ainda era muito novo nessa época, mas em 91, quando a Guerra do Golfo começou, a primeira ataque dos Estados Unidos chamou tempestade no deserto. Mortal, intensa, densa. Então eles eram velozes, eles eram furiosos, eles eram ferozes, eles eram certeiros, eles eram destruidores. O versículo 10 vai dizer que eles passam as fortalezas, eles falam assim, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas. Você vai lembrar, você sabe disso, você já ouviu aqui, as cidades eram fortificadas, tinham fortalezas ao redor das cidades. Os caldeus tinham uma técnica de tomar a fortaleza, que eles iam aterrando a parte de fora da fortaleza. Eles iam colocando terra e eles subiam e eles tomavam a fortaleza. Eles eram muito bons nessa técnica de guerra deles. Então eles eram destruidores, velozes, ferozes, certeiros e estratégicos. Eles eram o temor, o terror em pessoa. Esse era o quadro que Deus está pintando para Abacuque.
Não tem nem espaço para Abacuque achar que era algo diferente. Tentar dar uma resposta e dizer, não, não é bem isso que está acontecendo. Eles são bonzinhos. Vai vir algum deles aqui que é bonzinho. Eu tenho certeza que é bonzinho. Deus está dando um choque de realidade. Diz, eles vão amontoar, eles vão tomar. E depois no versículo 11 diz assim, a mente deles passam como vento. Então a mente deles passa. Ou seja, eles vão tomar e eles vão embora para a próxima conquista. Eles são um povo sanguinário. Eles querem conquistar. E aí ele termina dizendo assim, fazem-se culpados, Deus está dizendo, estes cujo poder é o seu Deus. Você tem que pensar nisso aqui. O grande barato dos caldeus é conquistar. Eu não sei se você já assistiu uma série chamada Vikings, mas a primeira temporada a gente vê essa natureza bárbara dos guerreiros. Eles entram e o objetivo é roubar, o objetivo é saquear, então não importa quem está ali, eles matam, eles estupram, eles saqueiam, ninguém sai vivo. Ninguém sai vivo. E quando eles terminam a carnificina, que eles roubaram tudo que tinham, o que eles fazem? Partem para o próximo vilarejo, e para o próximo vilarejo, e para o próximo vilarejo, não tem fim. Essa é a ideia dos caldeus aqui. Mas há uma referência interessante aqui, é que no Antigo Oriente, no Antigo Testamento, naquela região, havia uma crença de que quando uma nação era subjugada a outra, o Deus de quem subjugou é maior do que quem foi capturado. O Deus dos caldeus era Marduk. Marduk é o Deus Sol. A história dos caldeus, a criação, depois você procura na internet, chama Eluma Elish, você vai ler a criação, o mito de criação dos caldeus, passa por Marduk. Em grosso modo, eu não conheço a fundo, mas em grosso modo, Marduk guerreia com outro deus chamado Tiamat. Com o sangue de Tiamat ele cria os homens, e ele então cria para governar os homens. Ele é o Deus dos deuses dos caldeus. Então quando você lê o Salmo 96, você vai ver que o clamor do salmista era o quê? Entre as nações será conhecido que tu és Deus. Esse é um salmo escrito provavelmente no exílio, no cativeiro. E essa era a dinâmica aqui. O nosso Deus é inferior ao Deus dos caldeus. O nosso Deus foi dominado por Marduk. E Yahvé é maior do que Marduk. Então, a imagem que Deus está pintando para Abacuque aqui é que a sociedade seria destruída. Os negócios seriam destruídos. A família seria destruída. As crianças, os melhores, as mentes brilhantes seriam tiradas da sua nação. O seu futuro estava comprometido. E por fim, a sua religião foi decretada como falida. Porque um outro Deus subjugou o Deus de Israel. É por isso que a resposta de Deus ela é conflitante. Não tem para onde o coitado Abacuque fugir. É por isso que ele não acreditaria se lhe fosse contado. O pastor Saião, quando ele está falando sobre esse texto, eu me baseei em alguns estudos que eu assisti dele, ele diz assim, é como se nós estivéssemos orando ao Senhor, dizendo, Senhor, as coisas estão ruins para a gente, as igrejas estão sofrendo de perseguição, as igrejas estão com dificuldades, as nossas igrejas, e Deus respondesse para a gente, fica tranquilo, estou no controle, eu vou enviar todos os feiticeiros da nossa nação para destruírem vocês. Basicamente, é o mesmo assombro e absurdo que talvez você teve ao ouvir essa frase, era o que o Abacuque tinha aqui. Não fazia sentido. Diante disso aqui, eu quero trazer para vocês nessa primeira parte, algumas aplicações aqui. E a primeira delas é que os caminhos de Deus, irmãos, são insondáveis. Os caminhos de Deus são insondáveis. Nós não sabemos qual é o roteiro que ele resolveu traçar. Nós talvez saibamos disso teoricamente,
mas poucas vezes a gente internaliza essa verdade. Os caminhos de Deus são insondáveis. Judá queria que Deus reagisse a eles. Judá queria que Deus punisse o opressor, mas uma coisa doméstica, mas que Deus agisse de uma forma previsível, de uma forma que eles estivessem no controle. O nome disso, irmãos, é idolatria. Os caminhos de Deus são insondáveis. Eu quero te contar uma verdade nessa noite. Você não consegue colocar Deus numa caixinha e fazer que Ele te responda exatamente da maneira que você quer que Ele te responda. Se você tem essa perspectiva, essa expectativa ao se relacionar com Deus, eu sinto lhe dizer, mas você não está se relacionando com Deus, você está criando um ídolo, segundo aquilo que você acha que deve ser, segundo aquilo que mais te agrada, segundo aquilo que mais acalma o seu coração. É o que eu falei no início, você está tomando um analgésico, quando o que você precisaria é botar uma fratura exposta no lugar, sem anestesia. Então é isso que está acontecendo aqui. Os caminhos de Deus são insondáveis. E nós precisamos entender isso, que muitas vezes a gente quer que Deus haja da nossa maneira. Qual seria a melhor resposta que Abacuque poderia receber na ótica dele? Porque a melhor resposta que Abacuque poderia receber foi a que Deus deu para ele. Mas na ótica dele, Abacuque, farei algo maravilhoso. Punirei os ímpios e elevarei os justos, e farei uma grande obra no seu meio, e eu vou prosperar os seus caminhos, e vai dar tudo certo. Essa é a nossa expectativa nos dias em que vivemos. Um Deus que nos serve, abre os nossos caminhos, né? Abre os nossos caminhos. Nós queremos um Deus que fecha o nosso corpo e abre os nossos caminhos. Você sabe onde você vê isso, né? Nós queremos um Deus que nos deixe imune e que faça as coisas acontecer da nossa forma. Os caminhos de Deus são insondáveis, são imprevisíveis, e Deus não precisa nos explicar os seus pormenores. A gente precisa entender que quando a gente quer controlar a Deus, quando a gente quer controlar a situação, nós estamos criando mais um ídolo. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que quando você vai a uma igreja e alguém diz para você, você quer ser abençoado? Aqui está o ofertório, vem aqui, faça uma oferta sacrificial e Deus há de te abençoar. Esse é um evangelho falho e idólatra. Porque ao levantar e ir lá, o seu Deus chama Mamon. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Porque o Deus de Israel age na generosidade. Você dá porque Ele te deu. Porque você tem prazer em fazer. Você não faz conta quando você tem prazer. Né? Quando você tem prazer, você dá o que você tem da sua melhor maneira. Em todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Não só financeiramente. Essa ideia da gente dobrar o braço de Deus. Eu já ouvi alguém dizendo assim, que a oração muda a Deus. Então, se você quer algo acontecendo, venha na oração, ore, que Deus vai mudar o diagnóstico dele. Sinto em te dizer que isso não é verdade. Os decretos e os desígnios de Deus, quando feitos e decretados, são imutáveis. A oração muda a mim. Porque enquanto eu oro, a gente vai ver na sequência aqui, eu começo a entender quem Ele é, e eu começo a descobrir que qualquer resposta vindo dEle é melhor do que qualquer plano que eu faça. Qualquer resposta vinda de Deus é melhor do que qualquer plano que eu faça. Ponha isso na sua cabeça. Você pode até não concordar com o que eu estou te falando, mas internalize isso e tente viver assim. O não de Deus é melhor do que qualquer sim que você possa receber nessa terra. O não de Deus é melhor do que qualquer sim. Você pode estar olhando a circunstância, está tudo ao seu favor,
está tudo ao seu redor, para você está ali na cara do gol, sem goleiro, e aí na hora que você vai chutar, Deus fala, não chuta. E aí você fala, só pode ser o inimigo, não pode ser Deus. Mas aí você resolve obedecer, e você descobre que por algum motivo você estava chutando contra o seu próprio gol. Por algum motivo isso ia te fazer um problema lá na frente. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é poder. Não é porque está tudo dando certo que Deus está no negócio. Não é porque está tudo dando errado e tem caldeu batendo a sua porta que Deus não está no negócio. Os caminhos de Deus são insondáveis. A gente quer um Deus que fala para a gente que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer. Um Deus que vai retribuir aos ímpios e vai nos dar o melhor dessa terra. Mas Ele faz isso agindo de maneiras sem parecerem comuns muitas vezes para nós. Nós precisamos abrir mão do direito de controlar a Deus. Eu acho que era isso que Deus estava falando com Abacuque aqui. Pode gritar, pode espernear, pode dizer, mas você não me controla, Abacuque, eu tenho os meus caminhos e vão ser os caldeus. Eu já falei, eu não sei se foi aqui que eu falei isso, eu lembro de um lutador do UFC chamado Anderson Silva. Viu Anderson Silva? Você conheceu aquela outra mulher, que eu esqueci o nome dela, que era vencedora até pouco tempo atrás, que caiu pela Ronda Rousey. Quem lembra aí? Lembra aí? Ronda Rousey, né? É difícil falar, enrola a boca aqui. Ela se achava indestrutível. O Anderson Silva, quando ia lutar, ele se achava o cara. Ele brincava na frente dos seus oponentes. Ele jogava com seus oponentes. Até o dia que um soco só o derrubou. E você conhece, se você lê, se você ouve, se você vê o UFC, existe um Anderson pós-fratura e pós-queda e um Anderson depois. O discurso é outro. Essa Ronda Rousey, a melhor coisa que pode ter acontecido na carreira dela, e isso ela declarou, foi ter perdido aquela luta. Porque ela se sentia indestrutível. Ela se sentia senhora dos seus caminhos. Irmãos, às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é uma surra bem dada. Porque bota a gente no nosso lugar. Quanta gente que se reergueu depois de quebrar. Quanta gente que teve um casamento melhor depois de destruir, chegar a um ponto que o seu casamento não tinha mais solução. Quantos pais só notaram seus filhos quando foram buscá-los na sarjeta? Não é isso que a gente quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão me acompanhando o que eu estou querendo dizer? Mas às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é uma surra bem dada. Às vezes a melhor coisa que pode nos acontecer é Deus colocando a mão no nosso peito e nos parando. Porque Ele vai nos impedir de ser o nosso Deus. E é isso que Ele está falando para Abacuque aqui. Esses que estão vindo, eles vão ser julgados, porque eles acham que eles são o Deus dele. Eles fazem o caminho deles, a força deles aguenta o tranco, ninguém os destrói, e eles podem fazer e mover da forma que eles quiserem. Eles também serão alvos da minha justiça. Segunda aplicação que eu quero trazer para você. Diante do sofrimento, nós temos duas reações, ou nós temos duas escolhas. Diante desse quadro, Abacuque tinha duas escolhas. Eu coloquei uma palavra aqui, mas eu não sei se eu consigo extrair dela o que eu queria. A primeira reação é a gente aceitar ou fugir. Agora, aceitar, eu não estou querendo dizer um aceitar passivo. Entende? Porque tem aquele aceitar passivo, o que vier veio, o que acontece. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é você, ou você fica lutando e se debatendo contra o que Deus falou, ou você abraça aquilo que Deus está trazendo para você. Oi? Se rende, ou render-se. Diante de uma notícia ruim, diante do luto, diante da morte, nós temos o que a gente chama das 5 fases do luto. Vocês já ouviram falar das 5 fases do luto? Depois você procura na internet, tem um videozinho de uma girafinha que ela vai te explicar as 5 fases do luto. A primeira fase da notícia ruim ou do luto é a negação.
Não, isso não está acontecendo. Não é possível. Não é ele, não é aqui, não foi. Não, o dinheiro está na conta. Não tomei o câmbio. Não. Primeira coisa que a gente faz é negar. A gente vai negando. A segunda fase é a raiva. A gente começa a destilar a nossa raiva em algo, alguém ou em nós mesmos. Como eu pude ser tão burro de não ter pensado nisso? Como que eu fui fazer o negócio? Mas também aquele fulano, se eu pegar ele, se eu encontrar com ele, eu bato nele com um gato morto até o gato miar, ele vai ver comigo, eu pego ele. A terceira fase do luto é a barganha. Senhor, se o Senhor me recuperar esse prejuízo que eu estou tomando, eu não vou dar um dízimo de 10% não, Senhor. Olha para mim, eu vou dar 40%, Senhor. Conhece a barganha? Não. Se o Senhor me abençoar aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer, Senhor, esse produto, eu vou vender agora, como eu vi esses dias no Facebook, eu vou vender esse negócio aqui. Se der certo isso aqui, Senhor, eu te dou 30% do Senhor. O problema, como diz Martin Lloyd Jones, contando a história de um homem que fez esse acordo com Deus, com seus bois. Ele tinha 100 cabeças, 30% era do Senhor. Toda vez que ele vinha da invernada, ele dizia para a mulher, morreu mais um boi do Senhor. Só morria os bois do Senhor. O boi dele nunca morria. Né? Esse é o problema disso aqui. A barganha. E por fim, a depressão. A pessoa cai deprimida, chora, e o sofrimento toma uma dimensão maior do que ele deveria. Sabe, queridos, a dor, você não tem escolha. O sofrimento você tem. O sofrimento é curtir a dor. Tem gente que não sabe viver sem sofrimento. Loucura isso, né? Tem gente que forma a sua identidade apoiada na coluna do sofrimento. Porque isso faz, talvez, com que os outros me notem, ou porque isso me entorpece. Então, enquanto eu estou sofrendo, as pessoas têm dó de mim, não me apresentam o mundo real. Mas você viu aqui na construção do diálogo de Deus com Abacuque, ele fala do caldeu, depois ele dá um choque de realidade em Abacuque, e depois ele apela para o, se é que eu posso dizer assim, para o senso religioso e o amor que o profeta tinha pelo seu Deus. Não tem como escapar. Ele não falou assim, olha Abacuque, eu vou trazer o caldeu, mas depois que você processar essa informação, eu te dou a próxima informação. E aí Deus falou, Abacuque, eu posso falar com você agora? Não, Senhor, ainda estou chorando da primeira informação. Tá bom, Abacuque, quando você te sentir confortável, então eu falo com você. Tem gente que curte o sofrimento e a depressão e faz dela uma muleta. Faz dela uma muleta para não enfrentar a vida real. E sabe o que acontece, irmãos? Com todo respeito, a gente vai se infantilizando nesses processos. A gente vai deixando de amadurecer. A gente vai deixando de enfrentar situações como elas têm que ser enfrentadas. E nos tornar aquilo, para que aquela luta ou dificuldade veio para nos fazer tornar. Dar calo. Aguçar os músculos. Então os crentes, muitas vezes nós crentes colocamos mais uma fase aqui, a sexta fase, que é a fase do espiritualizar. Então a gente transfere para Deus, a gente espiritualiza a situação, a gente fala que a culpa é do capeta, mas olha só, ele fala assim, eu estou suscitando os caldeus. Não é o capeta, é o próprio Deus. Não dá para espiritualizar. Minha mãe esteve em Brumadinho, ajudando lá as vítimas da catástrofe lá, do crime da Vale. E ela falou que a primeira pessoa com quem ela conversou foi um rapaz que perdeu a esposa no refeitório. Ela trabalhava no refeitório. E ela começou a conversar com o rapaz, e o rapaz começou a conversar com ela, e ele falou, olha, ela trabalhava no refeitório, mas eu não acredito que ela esteja morta. Não acredito. Depois ele falou, contra todos os da Vale. Depois ele disse o seguinte, não, ela deve ter fugido, ela fugiu para a mata.
A senhora já ouviu a palavra bíblica do grão de mostarda? Lá fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, nós podemos mover um monte. Então eu tenho fé que ela está viva. Ela vai ser encontrada viva. E ele começou a citar versículos bíblicos para minha mãe, versículos bíblicos que, pensados fora do seu contexto, até aliviam a alma. E muitos de nós acabam fazendo isso. E minha mãe perguntou para ele assim: vem cá, mas e você é crente? Eu falei: eu sou da igreja e tal. Minha mulher era mais crente que eu, por isso que Deus vai guardar ela. Porque Deus podia ter me levado, por que não me levou a mim? Por que levou a ela? Ela era até serva do Senhor. Eu estou meio desviado, eu estou meio assim. E aí minha mãe falou para ele assim: e se caso ela foi para a floresta, como você disse, e eles não conseguirem chegar a tempo, como é que você vai lidar com isso? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esse homem está lutando. Muitos de nós temos lutado. E muitos de nós nesse processo vai se frustrando com Deus. É engraçado o que eu vou te dizer aqui, mas tem muito crente magoado com Deus, achando que Deus deveria ter dado a ele uma oportunidade melhor, achando que Deus não foi justo em alguma etapa da sua vida. Tem muito crente, como o salmista no Salmo 73, dizendo: Senhor, o ímpio está fazendo, e o Senhor não fala nada, e eu estou aqui sofrendo. Tem muito crente hoje vivendo uma vida rasa com Deus, porque acha que Deus tem sido injusto com ele. E é o que Abacuque está mostrando para a gente aqui. Deus não está sendo injusto. Só quando a gente aceita a realidade, que é a última fase, que é você aceitar a realidade, aceitar a perda, é que o luto passa a ser saudável. É que o luto passa a produzir algo dentro de você. É só quando você entende que você quebrou e não tem mais para onde ir, e você não tem mais para quem pedir ajuda, todo mundo que você achou que ia te ajudar fugiu, você não tem mais amigo, você está sozinho, e aí você vai ter que sentar, olhar e ver assim: bom, não estou sozinho, a patroa está comigo. Bom, somos dois. Por onde a gente recomeça agora? E aí você começa a dar passos para que isso aconteça na sua vida. Isso em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Eu tenho um amigo que a segunda filha dele, ele falou isso na cozinha da minha casa lá em Maringá, e foi fabuloso ouvir isso dele. Ele disse que ele esperou aquela menina como nunca. E quando a menina nasceu, ela veio portadora de uma síndrome, se eu não me engano era uma síndrome de Down. E ele lutou com Deus por muito tempo. Senhor, mas eu estou aqui, eu estou me doando a obra. Ele não entendeu o que Deus fez. Até o dia que ele estava orando e Deus falou para ele: você precisa parar com o mito do filho perfeito. Ao querer que ela fosse perfeita, você está deixando de viver ao lado dela. Não existe filho perfeito. Não existe marido perfeito. Não existe esposa perfeita. Não existe amigo perfeito. Não existe pastor perfeito. Nós criamos ícones e nos decepcionamos e não sabemos lidar com a frustração. Essa é a ideia. Judá criou um ícone de Deus e ele não vai saber lidar quando o Deus que eles criaram agiu contra o que eles imaginavam que seria. Acabou. Foi-se as esperanças de Judá. A gente precisa encarar os fatos, irmãos. Parece que, biblicamente falando, parece que o sofrimento e a tribulação, quando eles vêm da parte de Deus, tem um caráter pedagógico muito forte para nós. Quando você vai aprender essa palavra que eu estou te falando, que ela tem um efeito, ela tem um aprendizado. Talvez você vai guardar metade do que eu disse aqui, se eu tiver sorte. Mas quando você vive algo, aquilo internaliza em você e gera um valor, gera uma verdade, vira uma verdade. O cara está lá, ele está dizendo, ele está propagando um monte de coisa, ele é arrogante, ele é abusivo, até o dia que ele cai num leito de um hospital e precisa de alguém que troque a fralda dele. E o orgulho dele é quebrado.
E aquele homem não levanta daquele leito da mesma forma. Aquele homem não era humano. E de repente tem alguém cuidando dele. O sofrimento, quando vem de Deus, ele é pedagógico. Quando a gente vê isso em Romanos no capítulo 5, eu vou ler para você aqui, se você quiser anotar, Romanos 5, versículo 4, 3 e 4, Paulo vai falar sobre isso. Meu Deus do céu, sumiu Romanos. Ele vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando Deus imputa disciplina, justiça, juízo sobre nós, o sofrimento da parte de Deus, ele tem um caráter pedagógico. Ele vai ensinar algo ao nosso coração, algo profundo. Eu estava pedalando hoje, indo lá para a casa do meu cunhado, e me veio pensando nisso, eu pensei em Jó. Primeiro capítulo de Jó, a gente vê a mulher de Jó dizendo: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele fala: que isso, mulher? E aí ele diz: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que essa primeira declaração de Jó é uma declaração teórica. Jó ainda não tira até o fundo do poço da existência dele. Lá no capítulo 42, ainda em Chagas, depois de uma conversa com Deus, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir, eu te conhecia na teoria, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente passa pelo vale da tribulação, vinda do Senhor, quando a gente abraça, entende, descansa, essa é o caminho. Produz perseverança, perseverança produz experiência, a experiência enche o nosso coração de esperança, e essa esperança do nosso coração enche o nosso coração do Espírito de Deus. Talvez nós não seremos curados ou livres da tribulação, mas veremos a face do Senhor, e isso nos basta. Isso vai nos bastar. Esse é o expediente de Deus para nos amadurecer algumas vezes, irmãos. Essa é uma ferramenta que Deus tem em nós, que normalmente a gente evita. A gente não quer. A gente prefere que seja de outra forma. Mas às vezes é isso que Deus vai usar para nos ensinar. Aí a gente vê a resposta do Abacuque. Ele, no versículo 12 ao versículo 17, nós vemos a resposta do Abacuque. Ele começa dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele está dizendo: não és tu Yahvé. Aqui é um jogo de palavras esse versículo. Tu és Yahvé, o Deus eterno e incriado, aquele que sequer podemos escrever o seu nome. Tu és Deus eterno, tu és Deus acima de todos os deuses, e tu és Elohim, tu és Senhor, tu és aquele que se relaciona conosco. Acaso não és tu esse Deus? E ele traz uma certeza, ele diz: nós não iremos morrer. Por mais que os caldeus venham, não seremos extinguidos, porque tu tens uma aliança conosco, em outras palavras. Tu és o fundamento. O Senhor, para executar disciplina, traz esse povo. Você, tu, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo que ele? Apesar de ele estar trazendo o caráter de Deus à tona, mas você vê que ele está num processo de aceitar sem ser passivo. Ele ainda não entende completamente,
mas ele atribui, ele chama o caráter de Deus para o jogo. Ele lembra quem Deus é. Ele lembra quem o Senhor fez, o que o Senhor fez com Israel. E aí ele fala, o Senhor não nos fez como peixes. Nós não somos como peixes. Nós não somos para ser apanhados e ser colocados em sacrifício na nossa rede, ao restante, até o versículo 17, e servimos de escárnio. E aí ele diz, eu vou para um lugar, eu vou me colocar no meu lugar de vigilância, e eu vou esperar a resposta do Senhor. E aqui, irmãos, a gente vê mais duas aplicações rápidas. A primeira é que nos momentos que a gente continua sem entender, mas abraça o sofrimento, mas não entendemos, a gente precisa lembrar quem Deus é. Eu estou falando dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Se você viesse na escola bíblica, quem veio na escola bíblica, estudou um módulo praticamente sobre os atributos de Deus, sobre os atributos comunicáveis de Deus: bondade, fidelidade, justiça, mansidão, longanimidade, retidão. Deus tem o seu caráter, e o seu caráter é imutável, e o seu caráter não é questionável. E é o que o profeta está fazendo. Tu és bom, tu és Deus, tu és eterno, tu és a nossa rocha, tu és verdadeiro, tu és íntegro, tu és soberano, e eu decido descansar, não no que eu vejo, mas em quem o Senhor é. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que o nosso exercício é descansar quando a gente acha que uma certeza nossa vai nos dar a saída. Nós precisamos aprender a descansar no caráter de Deus. E você só vai aprender isso quando você conhecer o caráter de Deus. E se você não tiver contato com a palavra, você não vai conhecer o caráter de Deus. Se você não tiver relação com a palavra, você não vai conhecer o caráter de Deus. E ele fala, eu vou para a minha torre de vigia. Eu vou colocar o meu coração numa postura. Essa torre pode ser um lugar alto, ou pode ser um lugar onde você coloca o coração e aguarda no Senhor. Eu vou para aquele lugar onde eu aguardo em Deus. Eu vou ter uma postura de esperar no Senhor, de saber que Ele há de fazer algo. O que Ele vai me responder? E agora? O que Ele vai fazer? Olha, eu não sei, eu não compreendo, os caminhos são insondáveis, eu entendo que eu preciso descansar nele agora, eu creio que eu estou descansando no melhor lugar, mas agora eu vou parar de murmurar e vou para o meu lugar de oração. Eu vou chutar as muletas e eu vou aguardar diante do Senhor. Eu vou para o lugar onde tem a resposta. Essa é a diferença grande aqui em Abacuque. Abacuque não está murmurando contra Deus, ele está questionando, ele está perguntando. Ele não está dizendo, olha o que você está fazendo com a gente, como você é ruim, por que você está fazendo isso comigo, eu não mereço, eu sou tão bom. Isso é murmuração. O que ele está dizendo para a gente é, vamos para um lugar de oração. Vou botar o meu joelho no chão, confiado no caráter do Senhor, confiado que o caminho de Deus é perfeito, confiado que a palavra do Senhor é poder. Fazendo isso, eu vou conhecer mais o Senhor. E esse é o nosso desafio.